Então, Indochina, ex-colônia francesa. Então, vocês veem que as grandes potências do mundo na época vão fazer parte dessa colonização. Então, quando a gente fala durante a guerra, né, quando a gente está estudando as guerras, que a busca por por matérias-primas, mercados consumidores, né, a busca por ocupar a África e a Ásia é isso, né? Então, vai ficar de herança todos esses conflitos e que são gerados até os dias de hoje, porque esse povo consegue independência? Consegue, mas eles foram tão explorados que hoje em dia eles não conseguem se reerguer. E também não tem o apoio das grandes potências, daquelas potências que foram lá e colonizaram, que não estão nem aí para eles, né? Então não tem nenhum apoio. Então são conflitos, né, que vão sendo gerados ao longo dos anos, né, e que a gente vê nos dias de hoje pelo que essas pessoas passam, né. Então, em 1941, né, o Viet Minh, né, na Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, então, o líder dela era o Ho Chi Minh, que é esse daqui, tá? De orientação comunista, luta contra os japoneses, tá? E em 46 até 54, a gente vai ter a chamada Guerra da Indochina. Então, era a França versus o Vietnã. Então, o Vietnã não luta só contra os Estados Unidos. O Vietnã lutou também contra a França, para que conseguisse, enfim, a sua independência. Então, a gente tem aí a Batalha de Bien Phu, que é a expulsão dos franceses, que vai ocorrer em 54. Que vai também é o ano que ocorre a Conferência da Indonésia, desculpa, a Conferência de Genebra, pela independência e a divisão, então, da Indochina, tá? Então, a Indochina ela vai ficar dividida em, tá? Então, a gente tem aqui um mapa, né, da Indochina. Então, a gente vai ter Laos, o Camboja, o Vietnã, tá? Então, o Vietnã a gente tem no sul capitalista e no norte comunista, que é o que a gente falou já em outras aulas, então, da Guerra do Vietnã, tá? Que vai acontecer. E o Vietnã, então, é dividido pelo paralelo 17, tá? Então, é a forma com que vai estar organizado, então, o Vietnã. Paralelo 17, tá? É a linha que corta aqui. Então, a Guerra do Vietnã. Então, após a Conferência de Genebra, vai ocorrer, então, essa divisão do Vietnã, que era temporária, e a unificação ocorreria após a realização de um plebiscito. Então, o que é um plebiscito? Uma consulta popular para ver se as pessoas querem ou não, né, algo. Mas não quer dizer que aquela decisão que a maioria tome, que ela vai ser acatada pelo governante, tá? Então, o Vietnã do Sul cancela o plebiscito com medo do comunismo, tá? Então, o Vietnã do Sul, capitalista. E era iniciada, então, a guerra que vai de 60 até 1975, tá? Bom, o auge da participação dos Estados Unidos. Então, da Guerra do Vietnã, a gente já viu essa imagem, né, em outras aulas. Então, 536 mil soldados vão lutar, então, na Guerra do Vietnã. 50 mil americanos mortos e 2,5 milhões de vietnamitas mortos. Então, a baixa, né, dos vietnamitas vai ser muito maior do que dos americanos. Então, em 71, a aproximação dos Estados Unidos com a China.
e o bombardeio aos países vizinhos, Laos e Camboja. Então, os Estados Unidos vão atacar também Laos e o Camboja, tá? Então, não é somente no Vietnã. Então, eles vão iniciar, então, o conflito. Então, neutralizar a influência soviética no Vietnã do Norte e isolar o norte vietnamita. Então, esse foi o desfecho. Então, a aldeia bombardeada com napalm, tá? Destruição em massa. O efeito Agente Orange, que era uma bomba, tá? E que era utilizada, que liberava uma coloração laranja. Então, aonde pegava, ficava laranja. E aqui mostra, não sei se dá para vocês verem. Estão vendo, menino? Menino laranja, a cor dele, tá? Então, porque essas pessoas sofriam, então, com esse agente orange, tá? Então, aviões americanos despejando o agente orange em plantações. Então, era um pesticida, tá? Que era utilizado, então, nessas bombas de veneno que eram jogadas nas pessoas. Bom, eu vou encerrar porque vai cair a reunião e aí vocês entrem novamente. Bom, agora a gente vai falar, né? A gente vai falar então da década de 70, tá? A década de 70. A gente tá falando vai falar agora sobre a década de 70, então, com a questão, então, dos movimentos, né, artísticos, principalmente no setor musical, tá? Pela paz mundial. Então, a gente tem aí, em 1970, a gente fala 1970, mas começou em 69, o Woodstock, tá? Que foi o maior movimento, então, que ocorreu, né, que ele chama de movimento hippie, que era das liberdades. Então, começava-se aí a juventude a se libertar. Então, né, muitas coisas aconteciam em Woodstock, né? Falam que quem passou por Woodstock, né, igual em Vegas, o que aconteceu lá morre lá, né? Não, várias pessoas falam isso, mas foi o maior encontro musical da história, né? Lógico, ocorreram coisas, né? O uso de drogas ilícitas, né? Entre outras coisas mais. Mas marca a história, né? Todo mundo ouve falar, né? Sobre o Woodstock, né? Então, foi o maior movimento hippie. Então, várias conquistas também haviam acontecido, então as independências que estavam acontecendo, era o surgimento então da pílula anticoncepcional, né? Então do amor livre, de todas as liberdades possíveis eram naquele momento que estavam ocorrendo. Então foi a maior festa, né? Dizem, não era nascida, né? Que foi o Woodstock. Tá? Então aqui vocês têm, né, as imagens
para vocês verem, né, dos encartes, né, das propagandas né, desses movimentos que estavam acontecendo. Bom, em 73 vão ocorrer acordos de Paris, no qual os Estados Unidos vão se retirar então do conflito, então eles concordam em se retirar então da guerra do Vietnã. E em 75, comunistas do norte vencem e tomam então a capital do sul, Saigon, né? Os comunistas pró-União Soviética tomam poder em Laos e os comunistas pró-China tomam poder em Camboja. Então fica trocado, né? Então o poder. Então, Khmer Vermelho é a ditadura violenta que eliminou metade da população em 3 anos. Então, em 3 anos, metade da população foi dizimada. Então, olha o nível, né, de crueldade que se tinha chegado no momento. E aí tem outros países agora, né, mais próximos então na nossa era. A gente ainda vive essa questão da colonização, das independências, né? E aí a gente tem aí a figura da Omar Gaddafi, tá? Na Líbia, tá? Então na Líbia era uma ditadura. Isso vai ocorrer no que a gente vai chamar de Primavera Árabe. Alguém aqui já ouviu falar na Primavera Árabe? Pessoal, quero participação de vocês. Vocês sabem que vocês têm nota de participação, né? E a participação nas aulas remotas tá valendo ponto. Ninguém fala nada? Ninguém quer perguntar nada? Muito bem. Bom. Não. Ok, Vitor. Então, vamos lá. Então, a Primavera Árabe, tá? Foi um movimento que vai ser encabeçado, então, pelos Estados Unidos, a fim de libertar os árabes das ditaduras provenientes daqueles países. Então, entre eles, então aqui a gente tem a Líbia, tá? Com o ditador Omar Gaddafi, tá? Que era conhecido pela sua crueldade. Bom, qual o interesse, então, dos Estados Unidos em estar participando? O povo tava lá, ninguém tava reclamando de nada, os Estados Unidos, não, vamos lá. Ele vai fazer o quê? Vai enviar armas, aí entra, que eu falei pra vocês, daquele filme, né, O Senhor das Armas, que é interessante vocês estarem vendo. Bom, só um instantinho, só tomar um golinho de água. Bom, nos Estados Unidos, né, todo mundo sabe que a produção de petróleo ela é escassa, né? Então eles produzem menos do que eles consomem. Então esse petróleo tem que vir de algum lugar, né? Para que tudo funcione nos Estados Unidos, né? O setor automobilístico esteja, né, perfeito, tem que ter petróleo. Não tem petróleo, né? Porque vocês sabem que o petróleo não é só utilizado então como combustível, mas ele é utilizado como princípio ativo, por exemplo, na fabricação de plástico, tá? A não ser que o plástico seja proveniente, né, biodegradável, de outras coisas, mas o plástico comum que a gente conhece, que faz a caneta, né, faz a régua, faz qualquer coisa, faz o potinho lá né, a Tupperware da mãe, é tudo feito de plástico. E esse plástico proveniente, então, de derivados do petróleo. Então, a gente tem aí uma série de coisas, o gás de cozinha, então, uma série de produtos que são de origem, então, petrolífera. E não produzir o suficiente nem para se movimentar, né, para movimentar os carros, tem que buscar de algum lado. Então, são países que vão se recusar ou vão aumentar muito o petróleo, vão querer uma série de regalias.
Bom dia, César. Então vão querer uma série de regalias em troca do seu petróleo. Não querem vender para qualquer um, né? E aí o que acontece? Aonde é a maior concentração no mundo de petróleo? Tem gente que acha que é o Brasil. O Brasil é um grande produtor, sim, é. A gente produz muito mais do que a gente consome. Mas os grandes produtores de petróleo são o mundo árabe, tá? A Península Arábica, ela é extremamente rica em petróleo, tá? Tanto é importante, né? É tão rica essa área, né? Por exemplo, Dubai, né, e os Emirados foram países que foram construídos, né? Eles são construídos, são ilhas que são construídas por um sheik dono de uma infinidade de petróleo, né? Então ele é tão extremamente rico, por isso que a gente vê, né? Em Dubai, o carro da polícia é um Porsche, é Lamborghini, né? Fala, caramba, como assim, né? Por quê? Porque o Sheik pode, né? Ele é extremamente rico, mas não só, né, o Sheik dos Emirados e de Dubai, né? Que eu acho que, se eu não me engano, é o mesmo Sheik. Mas tem outros por aí. E outras famílias importantes que vão colocar a sua ditadura porque são grandes, são famílias então de grandes fortunas petrolíferas, como era o caso também do Muammar Gaddafi, como era o caso do Osama Bin Laden, né, que derrubou então as Torres Gêmeas, né, símbolo do capitalismo nos Estados Unidos, que era de uma família extremamente rica, né? Por conta do petróleo no Afeganistão. Foi treinado, né? O Osama Bin Laden, ele foi treinado pelos Estados Unidos. Ele estudou nos Estados Unidos. Então ele sabia todas as fraquezas dos Estados Unidos, mas ele se revolta por conta da exploração. E aí, ele, por ser um extremista, né? Ele acaba então se tornando um terrorista, né? Ele vai colocar suas vontades imperando então o terror, por isso que a gente fala que é o terrorismo. Mas ele era extremamente rico, tá? Ele era extremamente rico, que ele era de uma família muito tradicional, ele era o ditador, né, no Afeganistão, e então a família dele era dona de muitos poços de petróleo, tá? Então ele não... E chega uma hora que ele se cansa e resolve se vingar dos Estados Unidos. É isso que acontece. E aí os Estados Unidos vão empreender então a chamada guerra no Afeganistão após o atentado das torres, né? Não, vocês não eram nascidos ainda. Vai ser um momento em que, no 11 de setembro, onde os terroristas jogam, né, os Boeings, né, eles sequestram 2 aviões e jogam esses aviões contra as torres. E aí as torres, né, vão deixar milhares de mortos, porque era um local onde trabalhava-se muitas pessoas. Era um setor econômico muito forte nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, logicamente, não deixar barato. Além das torres, é atacado o Pentágono também, que é a sede, né, de comando militar dos Estados Unidos. Também vão sofrer, então, com atentados terroristas. E aí eles vão empreender, então, a chamada guerra no Afeganistão, no qual os Estados Unidos só vão descansar quando eles encontram o Osama Bin Laden e acabam matando ele. Mas com isso, milhares de civis, né, de pessoas inocentes, acabam morrendo no meio do caminho.
qualquer conflito, qualquer guerra deixa muitos inocentes mortos, né? Então a gente vai ver aí a questão então no Egito, tá? Que também vai passar então por essa primavera árabe, tá? Então a gente tem aqui a questão do Egito. Aqui, ó, pessoal, quase que uma múmia já, né? Então, imagens aqui de crianças da Indochina, tá? Bem fraquinhas. E aqui eu vou pôr outro slide para vocês que a gente vai continuar. Só um instantinho. Só um minutinho que eu já tô colocando, tá? Então a gente tem aí as colonizações, então os domínios, então vocês têm. Bom dia, Leonardo. Chegou cedo? A gente tem aí o mapa que vai mostrar essas colonizações. Aqui a gente tem o Vietnã. Olha que lindo que é o Vietnã, né? Tão explorado. Então, as revoluções socialistas. Aqui nas Filipinas, que também passou por esse processo de independência, tá? Aqui a questão do Irã, como eu falei para vocês, da Primavera Árabe. Então, aqui a gente também tem a questão do Irã, que vai passar, então, por esse processo, né? De fim da ditadura. E aí, pessoal, como eu falei para vocês inicialmente, que os Estados Unidos vão apoiar, né, o fim dessas ditaduras, vão empreender então essa Primavera Árabe, os Estados Unidos também ficam encabidos de apoiar, né, meio que escolher quem vai comandar. Mas era uma troca de favores, porque quando esse novo governante assume, ele vai colocar então as vontades dos Estados Unidos à frente das coisas. Por isso que até hoje ainda há conflitos nesses locais. Põe fim à ditadura? Ok. Mas eles vivem em paz? Não. Continuam sendo explorados? Sim, só trocaram de mãos, tá? A gente tem aqui o Paquistão, tá? Que também teve, como eu falei para vocês, que em 47 consegue então, né, a independência e formar-se o Paquistão. Aqui, né, o símbolo, né, da Índia é o Taj Mahal, né? O Taj Mahal que não era um palácio e sim um mausoléu, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo acha que é um palácio, tamanha imponência, né? Ele é todo feito em mármore, tudo ornamentado, uma construção riquíssima, mas é um mausoléu que o Sheik mandou construir então para sua esposa quando ela falece. Tá? Então são os restos mortais, então da princesa, então que tá lá, tá? A independência de Mianmar, tá? Que é um país bem interessante, é um país também hindu, tá? Então vocês veem aí, tipo umas igrejinhas, mas não são, tá? São templos. Não sei se dá pra vocês verem. Tá vendo, ó? São templos, são centenas de templos que tem só nessa região em Mianmar, tá? Templos em homenagem a Buda.
Bom, então a independência de Laos, como eu falei para vocês, tá? E da Indochina. Bom, o Camboja, que eu falei para vocês, né? Que foi também, declarou a sua independência. Era colocado, então, o fim do domínio francês, tá? Nessa região. E da Malásia, pelos ingleses também, tá? Então, a Malásia, que é a grande, né? É a grande metrópole, né? Asiática, né? No setor... As grandes, tem uma grande bolsa de valor. Agora esqueci o nome da bolsa de valor que funciona na Malásia. Então, é um grande setor capitalista do mundo, é a Malásia. É pouco falado, né? Só os grandes, né? Os grandes nomes do setor empresarial, mas eu digo assim, empresas de multinacionais, né? Que comercializam ações, né? De muito valor, ficam de olho na Malásia, tá? Então, a Malásia, ela consegue, então, sua independência da Inglaterra e ela se torna, então, uma grande metrópole super moderna, tá? Isso vai ocorrer em 31 de agosto de 57, tá? E Singapura, tá? Também super moderna, então são países que deram uma volta por cima, tá? E tornam-se, então, um grande palco, então, do capitalismo. Então, o Sri Lanka, antigo Ceilão, torna-se independente em 48, que eu também já falei isso para vocês. Tá? Que aqui estou mostrando as imagens, pus esses slides para mostrar para vocês um pouco do cenário que são esses países que a gente às vezes só ouve falar e não sabe nem como que é. Mas para quem tem curiosidade de saber como vocês já usaram a ferramenta Google Earth? Tem, tem aplicativo no celular, você baixa no computador. Ele é baseado naquele bonequinho que você coloca para andar no Google Maps, tá? Só que ele tem essas imagens de satélite do mundo inteiro. Então dá para vocês irem para qualquer lugar do mundo, né? Qualquer lugar que vocês queiram, vocês escrevam lá o nome da onde vocês gostariam de ir. Por exemplo, né? Pro Sri Lanka, é só colocar lá que você vai abrir no Sri Lanka e aí vocês conseguem, com aquele bonequinho do Google Maps, vocês vão andar por todo lá, por todas as áreas que vocês quiserem lá no Sri Lanka. Então é bem legal de estar vendo, né? Quem tiver curiosidade aí, é uma forma interessante da gente aprender, né? Conhecer outras culturas, saber o que que tem. Então, não só lá, mas qualquer país que vocês tenham um interesse devido a um jogo, né? A um filme, uma série que vocês estejam vendo. Então, para vocês verem qual é o cenário, né, que envolve aquele local, aquela história que vocês estão acompanhando, né? Então, é legal vocês estarem utilizando, então, o Google Earth. Alguém aí já utiliza? É uma ferramenta muito... Nunca utilizei. Pode falar. Eu acho que ele trocou de nome, professora. Não. Não, eu pesquisei aqui e agora é Google Earth. Eu também pesquisei, Então, não apareceu fala não. Google Earth. Então, eles trocaram de nome o negócio. É esse. É que a gente fala Google Sim, mas Earth. o Earth, mas é com E, começa com E? É. E-A? É arte. Ah, tá. Não, agora entendi, é verdade, tem dois. Vocês já usam? Nunca usei, professora. Então, experimente. É muito legal. É meio que viciante, porque você começa lugares que você queira conhecer, lugares que você já passou e você tem saudades. Por exemplo, quando eu era criança, eu morei, não sei se
todo mundo já ouviu falar, né? Deve ter ouvido falar, pelo menos pelo aguardente, né? Pela pinga. Pirassununga. Eu morei, quando eu era criança, eu morei um período da minha vida, eu morei lá, né? Com os meus avós, que é a cidade natal dos meus avós, por parte de pai. Aí eu tinha curiosidade de saber como era a casa onde eu morava, a escola onde eu estudei. Então, com essa ferramenta, eu não precisei ir até lá para ver como que tá as coisas, porque mostra, né? É sempre atualizado, é o mesmo carro do Google que faz, que eles combinam, né? A imagem via satélite com a imagem que é captada, então, por esses carros que vocês já viram pelas ruas? O carro da Google com as câmeras. Eles passam aqui em Santos. Vira e mexe, eles passam. Porque é sempre atualizado, né? Uma rua que muda a mão, né? Muda o nome, é construída uma coisa nova. Então, eles estão sempre modificando. Então, com essa ferramenta, é interessante, porque ele faz essa combinação. Então, tá sempre super atualizado. Dá para vocês verem tudo. Ah, eu tenho vontade de estudar em Harvard. Ah, eu queria ver como que é a faculdade lá, né? Sem ser nos filmes. Joga lá, vocês vão ver. Dá pra vocês... Como se vocês estivessem entrando lá realmente, porque é o mesmo bonequinho do Google Maps. Quando tá em azulzinho lá que vocês conseguem andar, é a mesma coisa. Então é bem legal de estar vendo. E aí vocês conseguem ver tudo. Então é muito difícil de vocês não descobrirem alguma coisa que não seja pego, então, porque se não pega pelos carros da Google, pega pelo radar, né, pega via satélite, então é bem legal de estar vendo. Dá para vocês viajarem aí sem sair de casa, né, conhecer os lugares. E é legal, um lugar que vocês gostarem, depois de um tempo vocês acessarem novamente para ver se mudou alguma coisa, né. Então, é utilizado esse método também pelos cientistas em relação à Amazônia, né, que a gente está muito se falando, né, nos telejornais, jornais impressos, a questão, né, no mundo inteiro está todo mundo de olho na Amazônia. Até o nosso vice-presidente disse que